Eu tinha apenas 10 anos quando meu pai entrou no meu quarto pela primeira vez. Naquela noite, algo dentro de mim morreu e só voltou a viver muitos anos depois, quando conheci meu Mateus. Bom dia, meus queridos. Aqui é a Dona Genuína, 73 anos nas costas, falando direto da minha casinha simples, em Garanhuns, Pernambuco. O ventilador tá ligado no máximo porque esse calor não dá trégua, mas graças a Deus, hoje tenho paz no coração. Nem sempre foi assim. Hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei presa na garganta por mais de 60 anos. Uma história de dor, de monstruosidade, mas também de libertação. Antes de começar essa jornada difícil, queria pedir um favorzinho do coração. Se inscreve aqui no canal da vovó, dá aquele joinha que não custa nada e me conta nos comentários de qual cantinho desse Brasilzão você está me assistindo e qual foi o momento mais difícil da sua vida que você conseguiu superar. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando minhas histórias e quem sabe ajudar outras mulheres que possam estar passando pelo mesmo que eu passei. A vida não é fácil, mas juntos ficamos mais fortes, não é mesmo? Nasci em 1951, numa casinha de taipa na zona rural de Garanhuns. Minha mãe, Deus a tenha, era uma mulher frágil, doente do pulmão. Passava mais tempo de cama do que de pé. Meu pai, Pedro, trabalhava na roça, plantando mandioca e milho. Era respeitado na comunidade, ia à igreja todo domingo, levava a Bíblia debaixo do braço. Homem temente a Deus, diziam os vizinhos. Se eles soubessem a verdade, éramos 4 irmãos. Eu era a mais velha, depois vinham 2 meninos e, por último, minha irmãzinha caçula. Desde pequena, assumi responsabilidades de gente grande. Com mãe doente, era eu quem cuidava da casa, fazia comida, lavava roupa no rio, olhava os irmãos menores. Mal tive tempo de ser criança. Lembro que meu pai sempre me olhava diferente. Um olhar que me causava um frio na barriga, um medo que eu não sabia explicar. Quando completei 10 anos, entendi o porquê. Era uma noite de chuva forte, daquelas que fazem o telhado de palha vazar em todo canto. Minha mãe tinha sido levada para a cidade. Estava com febre alta. Meus irmãos dormiam juntos numa esteira no chão. Eu tinha um quartinho separado, um cantinho pequeno dividido por uma cortina de chita que minha mãe tinha costurado. Acordei com o barulho da cortina se abrindo. Era meu pai, cheirando a cachaça. Pensei que vinha me pedir para esquentar comida, como às vezes fazia quando chegava tarde. Mas não foi isso. Fica quietinha, Genuína. Você já é quase uma mulher. O que aconteceu naquela noite e em tantas outras depois dela, não consigo descrever com palavras. A dor, a vergonha, o nojo, o medo, tudo misturado num poço escuro dentro do meu peito. Cada vez que ele saía do meu quarto, eu me encolhia num canto, abraçava os joelhos e chorava em silêncio para não acordar meus irmãos. Tentei contar para minha mãe uma vez, quando ela teve um dia bom e conseguiu se levantar da cama. Mãe, o pai tá fazendo umas coisas comigo. Ela me deu um tapa na cara antes mesmo que eu terminasse. Nunca mais repita uma coisa dessas. Você quer me matar de desgosto? Quer que todo mundo saiba que a filha da Josefa é uma mentirosa que inventa coisa do próprio pai? Nunca mais tentei. Aprendi a viver naquele inferno dia após dia, ano após ano. Me tornei uma menina calada, de olhar baixo. Na escola, quando ainda ia, ficava no canto, não brincava com as outras crianças. Dentro de mim, havia só um grande vazio. Quando fiz 14 anos, minha mãe faleceu. A tuberculose finalmente levou o que restava de suas forças. No velório, enquanto todos choravam, eu sentia um desespero diferente. Minha mãe, mesmo doente, mesmo não acreditando em mim, era uma presença que de alguma forma limitava meu pai. Com ela morta, o que seria de mim? Foi pior do que eu imaginava. Sem minha mãe para servir de testemunha, meu pai ficou mais ousado, mais cruel. Agora não era só de noite, escondido. Era a qualquer hora que lhe desse vontade. E se eu resistisse, sobrava para meus irmãos menores. Se não for você, vai ser sua irmãzinha, ele dizia. E eu, para proteger aquela criança de 5 anos, me submetia ao horror. Comecei a pensar em fugir. Mas para onde?
Não tinha parentes próximos, não tinha dinheiro, não tinha ninguém em quem confiar. As pessoas da roça admiravam meu pai, achavam que ele era um viúvo coitado criando 4 filhos sozinho. A professora da escola uma vez perguntou por que eu faltava tanto, por que estava sempre triste. Tentei dar sinais, dizer que não estava tudo bem em casa. Ela falou com meu pai, que explicou que eu estava rebelde, ingrata, que inventava histórias por causa da morte da mãe. Nunca mais a professora me olhou do mesmo jeito. Os anos foram passando assim, nesse martírio diário. Aos 16, pensei seriamente em me matar. Cheguei a pegar uma corda, fui até o pé de juazeiro atrás de casa, mas quando já estava com o nó feito, ouvi o choro da minha irmãzinha me chamando. Não podia abandoná-la. Quem a protegeria se eu não estivesse mais lá? Foi nessa época que conheci o Mateus. Ele tinha vindo da cidade grande, Recife, para trabalhar na construção da estrada que ia ligar nossa comunidade ao município vizinho. Era um rapaz bonito, forte, de sorriso fácil, uns 10 anos mais velho que eu. Nos cruzamos na feira, quando eu vendia as tapiocas que fazia para ajudar nas despesas de casa. Moça, essas tapiocas parecem boas demais. Me vende 5. Entreguei sem levantar os olhos. Estava acostumada a não olhar homem nenhum no rosto. Meu pai tinha ciúmes doentios. Dizia que eu era só dele, e se me visse conversando com qualquer homem, o castigo era terrível. Mas o Mateus era diferente. Ele ficou ali, comendo a tapioca devagar, me observando. Não era um olhar de cobiça como o dos outros homens. Era um olhar curioso, como se ele estivesse tentando resolver um mistério. A moça é sempre tão calada assim, ou é só comigo? Dei um meio sorriso sem graça, olhando para os pés. Sou assim mesmo. Pois eu acho que tem muita história por trás desses olhos tristes. Levantei a cabeça, surpresa. Ninguém nunca tinha percebido minha tristeza antes. Ou se percebiam, fingiam não ver. Mateus começou a aparecer na feira todo domingo. Sempre comprava minhas tapiocas, sempre ficava um pouquinho mais para conversar. A princípio, eu mal respondia, com medo de que alguém contasse ao meu pai, mas aos poucos fui me abrindo. Ele me contava sobre a cidade grande, sobre os lugares que tinha conhecido, sobre seus sonhos de ter um dia uma oficina mecânica. E eu, sem perceber, comecei a sonhar também. Um dia ele me perguntou por que eu sempre usava blusas de manga comprida, mesmo no calor de rachar. Baixei os olhos, sem saber o que dizer. A verdade é que estava escondendo as marcas dos dedos do meu pai, que tinha apertado meu braço com força na noite anterior. É que queimo fácil no sol. Mateus não disse nada, mas vi nos olhos dele que não tinha acreditado. Na semana seguinte, quando nos encontramos de novo, ele trouxe um presente, um vidrinho de arnica. Para passar nos machucados, disse simplesmente. Ajuda a sarar mais rápido. Fiquei sem palavras. Como ele sabia? Tinha sido tão óbvio assim? Depois de quase 2 meses de encontros na feira, Mateus me convidou para dar uma volta, conhecer o trecho da estrada onde trabalhava. Recusei na hora, apavorada. Não posso, meu pai. Seu pai não precisa saber. Você merece um momento de alegria genuína. Acabei aceitando. Disse em casa que ia buscar água no açude, que ia demorar um pouco mais. Pela primeira vez na vida, fiz algo só para mim, algo que me dava prazer. Caminhamos pela estrada nova, sentindo o cheiro de terra molhada, ouvindo os passarinhos. Mateus me contou histórias engraçadas, me fez rir como há anos não ria. Quando já estávamos voltando, ele segurou minha mão. Foi um gesto simples, mas que fez meu coração disparar. Um toque gentil, respeitoso, tão diferente das mãos brutas do meu pai. Genuína, tem algo errado acontecendo na sua casa, não tem? Parei de andar, o medo voltando com força. Ia negar, como sempre fazia, mas algo no olhar dele, a preocupação sincera, a gentileza, quebrou as muralhas que eu tinha construído ao redor do meu segredo. Meu pai, ele me faz coisas, desde que eu era pequena. As palavras saíram aos soluços, entre lágrimas que não conseguia mais segurar. Pela primeira vez, contei tudo. Como tinha começado, como ninguém acreditava, como ele ameaçava meus irmãos se eu resistisse. Mateus ouviu em silêncio, o rosto cada vez mais sombrio. Quando terminei,
Estava tremendo, certa de que ele ia me julgar, me achar suja, estragada. Mas em vez disso, Mateus me abraçou. Um abraço forte, protetor, que me fez sentir segura pela primeira vez em anos. Vou te tirar dali, Genuína, prometo. Ninguém mais vai te machucar. Naquele momento, não acreditei realmente. Tinha ouvido promessas antes. A professora que disse que ia ajudar, a vizinha que desconfiava, mas nunca fez nada. Por que esse homem que mal me conhecia faria diferente? Mas Mateus cumpriu a palavra. Na semana seguinte, apareceu na feira com uma proposta que mudaria minha vida para sempre. Vem comigo para Recife. Tenho uma tia que pode te acolher até a gente se casar. Casar? Perguntei, achando que tinha ouvido errado. Sim, casar. Se você quiser, claro, sei que é rápido, que a gente mal se conhece. Mas sinto que Deus colocou você no meu caminho por um motivo. E não posso deixar você naquela casa nem mais um dia. Fiquei sem palavras. Casamento era algo que eu nunca tinha imaginado para mim. Sempre achei que estava estragada demais, suja demais para que algum homem me quisesse como esposa. E ali estava esse homem bom, oferecendo não só escapar do inferno, mas uma chance de vida nova. Mas havia um problema que ele não entendia. Não posso deixar meus irmãos, principalmente minha irmã. Se eu for embora, meu pai pode fazer com ela o que faz comigo. Mateus ficou pensativo por um momento. Quantos anos têm seus irmãos? Os meninos têm 12 e 10, a pequena tem 7. E eles sabem do que seu pai faz? Balancei a cabeça envergonhada. Acho que os meninos desconfiam. Às vezes eles olham para mim de um jeito, como se pedissem desculpas por não poder me ajudar. A pequena não entende nada, graças a Deus. Mateus respirou fundo. Tem espaço para todos na casa da minha tia. Se conseguirmos tirar vocês de lá, todos juntos, você aceita vir comigo? O coração quase saltou pela boca. Era mais do que eu jamais tinha sonhado. Não só eu escapando, mas levando meus irmãos, mantendo-os a salvo também. Mas como? Meu pai nunca vai deixar. Ele vai atrás da gente e vai nos matar. Deixa comigo, vou pensar num jeito. Durante 2 semanas, planejamos tudo em segredo. Mateus falou com a tia em Recife, arranjou dinheiro para as passagens de ônibus, conseguiu até documentos para os meninos poderem se matricular na escola da cidade. O plano era fugir numa madrugada, quando meu pai estivesse bêbado demais para notar até o amanhecer. Mas o destino tinha outros planos. 3 dias antes da fuga planejada, meu pai me pegou conversando com Mateus no caminho do açude. Eu tinha ido buscar água e encontrado ele de propósito, para acertar os últimos detalhes. Não vimos meu pai se aproximar, escondido entre as árvores. Só percebi quando ouvi o grito. Vagabunda! É assim que me agradece por tudo que fiz por você? Gelei. Mateus se colocou na minha frente, instintivamente me protegendo. O senhor deve ser o pai da Genuína. Prazer, sou Mateus. Tenho intenções sérias com sua filha. Meu pai cuspiu no chão. Intenções sérias? Com essa aí, você não sabe o que tá levando para casa, rapaz. Uma porca imunda, isso sim. As palavras dele eram facas afiadas. Mesmo depois de anos de abuso, ainda doía ouvir o desprezo na voz do meu próprio pai. Mateus manteve a calma, embora eu pudesse ver a raiva crescendo em seus olhos. Senhor Pedro, vim pedir a mão da sua filha em casamento. Tenho trabalho, tenho onde morar, posso dar uma vida digna a ela. Meu pai soltou uma gargalhada que gelou meu sangue. Casamento? Essa aí não serve para ser esposa de ninguém. Já tá estragada desde os 10 anos. E sabe por quem? Por mim! O mundo pareceu parar. Ali estava ele, confessando em voz alta o que tinha feito comigo por anos, sem uma gota de remorso. A vergonha que eu carregava sozinha agora estava exposta, na frente do homem que, contra todas as probabilidades, tinha se apaixonado por mim. Esperei ver nojo, decepção no rosto de Mateus. Em vez disso, vi fúria pura. Antes que eu pudesse piscar, ele avançou sobre meu pai. O que se seguiu foi rápido e confuso. Socos, gritos, o barulho de corpos rolando no chão. Meu pai era forte, calejado pelo trabalho na roça, mas Mateus era mais jovem, movido por uma raiva justa que parecia multiplicar suas forças. Quando acabou, meu pai estava caído, o rosto ensanguentado, respirando com dificuldade.
Mateus estava de pé, os nós dos dedos esfolados, mas com o olhar firme. Pega seus irmãos agora. A gente vai embora hoje mesmo. Corri para casa, o coração batendo na garganta. Expliquei rapidamente para meus irmãos que precisávamos sair, que era a nossa chance de uma vida melhor. Os meninos entenderam na hora, ajudaram a juntar o pouco que tínhamos. Minha irmãzinha achava que era uma aventura. Ria enquanto eu a vestia apressada. Saímos pela porta dos fundos, com nada além da roupa do corpo e um saco de pano com algumas mudas. Mateus nos esperava na estrada, em uma carroça emprestada de um amigo. Subimos todos, olhando para trás uma última vez para a casa que tinha sido nosso cárcere por tantos anos. Pegamos o primeiro ônibus para Recife na manhã seguinte. Durante toda a viagem, segurei a mão de Mateus, ainda sem acreditar que aquilo era real, que finalmente estava livre. Meus irmãos olhavam pela janela, maravilhados com as paisagens novas, com a promessa de uma vida sem medo. A tia de Mateus nos recebeu de braços abertos. Era uma senhora viúva, de cabelos brancos e sorriso doce, que morava sozinha numa casa simples, mas confortável, no bairro de Casa Amarela. Olhou para nós, 4 crianças assustadas com roupas puídas, e não fez uma única pergunta. Apenas nos mostrou os quartos, serviu um caldo quente e disse que podíamos ficar o tempo que fosse necessário. Foi assim que começou minha nova vida. 2 semanas depois de chegar a Recife, eu e Mateus nos casamos numa cerimônia simples no cartório. Não tinha vestido branco, nem festa, nem convidados além da tia dele e meus irmãos. Mas havia amor, havia esperança e, mais importante, havia segurança. Mateus conseguiu trabalho numa oficina mecânica como sonhava. Eu cuidava da casa e dos meus irmãos, que começaram a frequentar a escola. Aos poucos, fui me curando. As feridas físicas sararam rápido, mas as da alma, essas demoraram muito mais. Nas primeiras semanas, acordava gritando no meio da noite, achando que estava de volta naquele quarto escuro, com meu pai entrando pela cortina de chita. Mateus me abraçava, me acalmava, esperava pacientemente que o terror passasse. Nunca me forçou a nada. Nunca cobrou os deveres de esposa como outras mulheres reclamavam de seus maridos. Esperou que eu estivesse pronta, que aprendesse que o toque pode ser gentil, que o amor não precisa doer. 1 ano depois de nossa fuga, recebemos a notícia de que meu pai tinha morrido. Bebeu tanto que caiu num barranco voltando da venda. Quebrou o pescoço. Não senti nada, nem alívio, nem tristeza, nem raiva. Era como se ele já tivesse morrido para mim no dia em que cruzamos a fronteira do município em direção à nossa liberdade. Com Mateus, conheci um amor que nunca achei que merecesse. Um amor paciente, respeitoso, que não cobrava, não machucava, não humilhava. Um amor que me ensinou que eu tinha valor, que meu corpo era meu, que eu merecia ser feliz. E por muitos anos, fui realmente feliz. Tivemos 3 filhos lindos, criados com carinho e respeito. Meus irmãos cresceram, estudaram, construíram suas próprias vidas. A sombra do meu pai foi ficando cada vez mais distante, como um pesadelo que com o tempo perde a nitidez. Eu achava que tinha vencido, que tinha deixado o horror para trás. Mas o destino ainda guardava uma provação final, uma que testaria tudo que eu tinha aprendido sobre força e sobrevivência. Uma provação que começou no dia em que meu Mateus, meu protetor, meu salvador, meu amor, fechou os olhos para sempre. Os 32 anos que vivi ao lado do meu Mateus foram os melhores da minha vida. Ele era um homem de poucas palavras, mas muitas ações. Nunca precisou gritar para ser respeitado ou erguer a mão para mostrar quem mandava. Seu olhar calmo, sua presença forte já diziam tudo. Ao lado dele, finalmente aprendi o que era paz. Nossa vida em Recife não era de luxo, mas nunca faltou o essencial. Moramos primeiro de aluguel num quartinho nos fundos da casa da tia dele. Depois conseguimos comprar um terreninho em Água Fria e construímos nossa casinha aos poucos. Um cômodo aqui, outro ali, na medida que o dinheiro permitia. Mateus trabalhava de dia na oficina mecânica e de noite fazia bicos consertando geladeiras, televisões, o que aparecesse. Eu cuidava da casa, dos meus irmãos que foram crescendo e depois dos nossos próprios filhos. Nosso primeiro filho, Joaquim, nasceu em 1972, 2 anos depois que fugimos da roça.
Confesso que o parto foi um dos momentos mais difíceis para mim. As lembranças do meu pai voltaram com força, o medo de ser tocada, de sentir dor. Mas a parteira, Dona Zefinha, parecia entender sem que eu precisasse explicar. Foi paciente, respeitosa, me explicando cada passo, pedindo licença antes de me examinar. E quando finalmente segurei meu menino nos braços, algo curou dentro de mim. Era como se aquele bebê tivesse lavado parte da sujeira que eu sentia na alma. Olha, Mateus, ele tem seus olhos. Falei chorando quando meu marido entrou no quarto para conhecer o filho. Mateus chorou também, sem vergonha nenhuma. Homem que chora de emoção tem um coração grande, minha gente. Depois vieram Marinete em 1975 e José em 1980. 3 filhos saudáveis, inteligentes, criados com amor e respeito. Sempre fiz questão de ouvir o que eles tinham a dizer, de respeitar seus espaços, seus corpos. Mateus era um pai presente, brincalhão, firme quando precisava, mas nunca, jamais violento. Nem um tapinha, nem um beliscão. Quem bate para educar só ensina o filho a resolver problema na porrada, ele dizia. Meus irmãos também prosperaram. Os meninos terminaram os estudos, arranjaram empregos bons, casaram, me deram sobrinhos. Minha irmãzinha, aquela que eu mais temia deixar para trás, formou-se professora. Foi a primeira pessoa da família a pisar numa universidade. Quando a vi recebendo o diploma, de beca e tudo, pensei comigo, valeu a pena. Tudo valeu a pena. O tempo foi passando e a vida foi melhorando aos pouquinhos. Mateus conseguiu abrir sua própria oficina em 1985. Era pequena, mais uma garagem que outra coisa, mas era dele, o sonho realizado. No início dos anos 90, com os filhos já crescidos, até eu voltei a estudar. Fiz supletivo, depois um curso de costura industrial. Comecei a trabalhar numa fábrica de roupas, orgulhosa de também trazer dinheiro para casa, de ter minha independência. Nossos filhos cresceram, estudaram mais do que nós. Joaquim virou técnico de enfermagem, Marinete fez pedagogia, José se especializou em mecânica como o pai. Quando me dei conta, já estávamos casando os filhos, já éramos avós. Mateus envelheceu como viveu, com dignidade, sem perder a força nem a bondade. Aos 60 anos, ainda trabalhava na oficina todo dia, agora ao lado do José. Os cabelos brancos e as rugas só o deixaram mais bonito aos meus olhos. Cada linha no rosto dele contava uma história de luta, de superação, de amor. Acho que o que mais me marcou na minha vida com Mateus foi a segurança. Não só a segurança física, de saber que ninguém iria me machucar enquanto ele estivesse por perto, mas a segurança de ser amada de verdade, sem condições, sem exigências, a segurança de poder ser quem eu era, com minhas cicatrizes, meus medos, minhas falhas. A segurança de saber que, mesmo nos dias ruins, quando as lembranças voltavam e eu acordava gritando, ele estaria lá, paciente, me acalmando, me lembrando que o passado não podia mais me ferir. E o principal, a segurança de saber que meu pai jamais se aproximaria de mim novamente. Porque Mateus tinha deixado bem claro, no dia em que fugimos, que se Pedro algum dia tentasse nos encontrar, não sairia vivo do encontro. Não era uma ameaça vazia. Era uma promessa feita por um homem que raramente prometia algo, mas quando o fazia, cumpria até o fim. Acho que meu pai entendeu o recado, porque nunca mais tivemos notícia dele até saber de sua morte. Nem no enterro fomos. Pra quê? Pra chorar por quem destruiu minha infância? Melhor deixar os mortos enterrarem seus mortos. A verdade é que depois de tantos anos ao lado do Mateus, eu quase tinha conseguido esquecer quem era meu pai, o que ele tinha feito comigo. As memórias ainda vinham em pesadelos ocasionais, mas já não tinham o mesmo poder sobre mim. Estava curada, ou pelo menos era o que eu achava. Foi em março de 2004 que tudo mudou. Mateus tinha 74 anos, eu 53. Estávamos planejando uma festinha para nosso aniversário de casamento de 34 anos. Nada grandioso, só a família reunida no quintal, um churrasco, música, os netos correndo por todo lado. Mateus ainda trabalhava na oficina, embora menos horas, mais supervisionando que colocando a mão na graxa. Naquela terça-feira, ele saiu cedo como sempre,
me deu um beijo na testa, disse que voltava pro almoço. Ainda lembro do cheiro dele, mistura de loção pós-barba com café. Estava feliz porque tinha conseguido uma peça rara para um carro antigo que estava restaurando como hobby. Hoje vou botar aquele Gordini para roncar, mulher, disse animado. 12h, 1h, 2 horas. Mateus não voltou. Comecei a ficar preocupada. Ele nunca se atrasava sem avisar. Liguei para a oficina, mas quem atendeu foi José, nosso filho, dizendo que o pai tinha saído para buscar uma peça e ainda não tinha retornado. Foi quando o telefone tocou. Era do Hospital da Restauração, o maior hospital público de Recife. A senhora é parente de Mateus Oliveira? Perguntou a voz do outro lado. O mundo parou. Senti um frio na barriga. Aquele pressentimento terrível que a gente sabe que vem antes de uma notícia que vai mudar tudo. Sou a esposa dele. O que aconteceu? Seu marido sofreu um acidente. Uma carreta perdeu o freio na ladeira e atingiu vários carros. Ele está em estado grave. A senhora poderia vir o quanto antes? Não lembro direito como cheguei ao hospital. Sei que José me levou, que Marinete ficou de avisar o resto da família. Quando chegamos lá, fomos encaminhados direto para a UTI. O médico, um rapaz jovem de óculos, tinha aquela expressão que ninguém quer ver, aquela que diz que as notícias não são boas. Ele teve traumatismo craniano grave, fraturas múltiplas, hemorragia interna. Fizemos o possível, mas o quadro é irreversível. Sinto muito. Irreversível. Que palavra horrível. Que sentença cruel. Como algo pode ser irreversível? A vida toda a gente corre atrás de consertar coisas, de melhorar, de fazer de novo quando não dá certo. E de repente vem um doutor e diz que não tem conserto, que acabou, que meu Mateus, meu porto seguro, meu amor, está indo embora e não tem nada que eu possa fazer. Entrei na UTI como quem entra num pesadelo. Meu Mateus estava lá, cheio de tubos, máquinas apitando, o rosto inchado, irreconhecível. Peguei na mão dele, ainda quente. Falei no seu ouvido, contei que estava ali, que o amava, que precisava que ele lutasse. Mas parte de mim já sabia. Aquele não era mais meu Mateus. Era só o corpo dele, a casca, como uma casa vazia depois que o morador partiu. A essência, o espírito, a alma, isso já estava indo embora, já estava se despedindo. Ficamos lá, eu e meus filhos, por horas. Os netos chegaram, os irmãos dele, amigos da oficina. Mateus era querido, respeitado. A sala de espera encheu de gente vinda dar apoio, compartilhar histórias, chorar junto. Às 8h43 da noite, o coração dele parou de bater. Estava acabado. Meu Mateus tinha partido. Os dias seguintes foram um borrão de dor. O velório, as condolências, a papelada, o enterro. Tudo parecia acontecer a quilômetros de distância, como se eu observasse a vida de outra pessoa. Não conseguia chorar. Estava entorpecida, congelada por dentro. Foi só quando voltei para casa vazia, quando me deitei na nossa cama e senti o cheiro dele no travesseiro, que a represa rompeu. Chorei como nunca tinha chorado antes, nem mesmo nas piores noites da minha infância. Era um choro diferente, não de medo ou desespero, mas de perda profunda, de um vazio que parecia não ter fim. Como vou viver sem você? Perguntei pro teto, pros fantasmas, pro silêncio da casa. Como vou continuar? Não recebi resposta. Não naquela noite, nem nas muitas que se seguiram. Os primeiros meses foram os piores. Cada canto da casa trazia uma lembrança. Cada objeto tinha uma história com ele. A poltrona onde ele sentava para ver jornal. As ferramentas no quartinho dos fundos. A xícara preferida dele na estante da cozinha. Tudo me feria, tudo me fazia lembrar que ele não voltaria. Meus filhos tentavam ajudar, vinham me visitar, me levavam para suas casas, mas eu sabia que tinham suas próprias vidas, suas próprias famílias. Não podia me agarrar a eles como tinha me agarrado ao Mateus, e talvez não quisesse. Parte de mim ainda esperava acordar e descobrir que tudo tinha sido um pesadelo, que ele estava ali, roncando do meu lado como sempre. Foi numa dessas noites de insônia, quase 6 meses depois do acidente, que recebi o telefonema que mudaria tudo de novo. Era um número desconhecido.
e já passava das 11 da noite. Pensei em não atender. Quem ligaria àquela hora? Mas algo me fez pegar o telefone. Alô? É a Genuína? Filha do Pedro? Meu sangue gelou. Ninguém em Recife me conhecia como filha do Pedro. Ninguém além da minha família sabia do meu passado na roça. Quem está falando? Aqui é o Tonho, primo segundo do seu pai. Encontrei seu número com muito custo. Sua irmã me passou depois de eu insistir muito. Minha irmã? O que esse homem queria com ela? O que queria comigo? O que o senhor quer? Meu pai morreu há muitos anos. Eu sei. E sinto muito por ligar assim, mas... Seu tio Geraldo faleceu ontem, o irmão do seu pai. Estamos fazendo o velório na casa dele, lá no sítio perto de Garanhuns. Achei que a senhora gostaria de saber. Tio Geraldo. Um nome que não ouvia há décadas. Um homem que mal conheci, que via de vez em quando nas festas de São João quando criança. Não sentia nada por ele, nem bom, nem ruim. Obrigada por avisar, mas não vou poder ir. Moro longe, tenho compromissos. Entendo. Só achei que devia saber. Seu pai e seu tio eram brigados há muitos anos, mas no fundo eram irmãos, né? Sangue é sangue. Sangue é sangue. Que frase mais vazia, mais mentirosa. Sangue não significou nada quando meu próprio pai abusou de mim por anos. Sangue não impediu ele de destruir minha infância. Agradeço o aviso. Boa noite. Desliguei sentindo um mal-estar estranho. Por que aquele telefonema me afetou tanto? Por que falar do meu pai, mesmo depois de tantos anos, ainda me causava aquele frio na barriga, aquele aperto no peito? Porque Mateus não estava mais aqui. Porque pela primeira vez em mais de 3 décadas eu estava desprotegida, sozinha. Foi naquela noite, olhando para o teto escuro do quarto, que uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia maluca, talvez, mas que não me deixou mais. Talvez fosse hora de voltar, de enfrentar os fantasmas, de pisar naquela terra novamente. Não pelo tio que mal conheci, mas por mim, para provar a mim mesma que podia, que aquele lugar e aquelas memórias não tinham mais poder sobre mim. No dia seguinte, liguei para o tal Tonho e perguntei os detalhes do velório. Seria no sítio do meu tio, a uns 20 quilômetros da roça onde cresci. O enterro seria no dia seguinte, no cemitério da cidade. Disse que tentaria ir, sem me comprometer. Meus filhos acharam uma loucura quando contei. Mãe, não faz sentido. Você nem conhecia esse tio direito. Por que se dar ao trabalho de ir até lá? Questionou Marinette. Não consegui explicar direito. Como dizer que não era pelo tio, mas por algo mais profundo, mais pessoal? Como explicar que precisava enfrentar aquele lugar uma última vez, agora como adulta, como mulher feita, não mais como a menina aterrorizada que fugiu há tantos anos? Acabei indo sozinha. Peguei um ônibus para Garanhuns numa quinta-feira de manhã com uma mochila pequena e o coração pesado. A viagem durou quase 6 horas, cada quilômetro me levando mais perto do passado que tanto tentei esquecer. Quando desci na rodoviária de Garanhuns, o cheiro da terra, a cor do céu, tudo me pareceu estranhamente familiar, como se o tempo não tivesse passado. Peguei um táxi até o sítio do meu tio. Durante o trajeto, reconheci marcos, lugares que tinham povoado meus pesadelos por anos. O açude onde lavava roupa, a venda onde meu pai comprava cachaça, a igrejinha onde fingíamos ser uma família normal aos domingos. O sítio do meu tio estava cheio de gente quando cheguei. Pessoas que não via há décadas, algumas que nem reconhecia mais. Fui recebida com surpresa, alguns abraços desajeitados, olhares curiosos. É a Genuína, filha do Pedro. Ouvi alguém sussurrar. Aquela que fugiu com um homem da cidade. O caixão estava na sala, rodeado de velas e flores do campo. Meu tio parecia sereno, como se estivesse apenas dormindo. Fiz o sinal da cruz, murmurei uma oração breve. Não sentia nada além de um vago respeito pela morte. Foi quando senti um arrepio na nuca. Aquela sensação antiga, familiar, de estar sendo observada. Virei-me lentamente, e lá estava ele. Não meu pai, que já estava morto e enterrado há anos, mas alguém que tinha seus olhos, seu queixo, seu jeito de ficar parado num canto, observando. Meu primo Adelmo, filho do meu tio Geraldo. Ele tinha uns 5 anos a mais que eu, devia estar perto dos 60 agora.
e nos seus olhos vi algo que me fez engolir em seco. O mesmo olhar que meu pai tinha, o olhar de predador. Naquele momento, soube que não tinha vindo ali à toa. O destino, Deus, ou seja lá o que for que move as peças da nossa vida, tinha me trazido ali por um motivo, e esse motivo estava prestes a se revelar da forma mais terrível possível. Genuína, ele disse, se aproximando com um sorriso que não chegava aos olhos. Quanto tempo? Você está diferente. Pessoas mudam em 40 anos, Adelmo. Algumas coisas nunca mudam, ele respondeu. E havia algo na sua voz que fez meu estômago revirar. Soube que seu marido morreu. Meus pêsames. Como ele sabia? Quem tinha contado? E por que a menção a Mateus soava quase como satisfação? Obrigada, respondi secamente, já procurando uma forma de me afastar. Mas ele se aproximou mais, baixou a voz para que só eu ouvisse. Seu pai falava muito de você, sabia? Antes de morrer. Dizia que você era especial, a filhinha favorita dele. Senti o gosto de Billy na boca. O que ele estava insinuando? O que meu pai tinha contado a ele? Não sei do que você está falando. E se me dá licença, preciso cumprimentar sua mãe. Tentei me afastar, mas ele segurou meu braço. Não com força suficiente para machucar, mas o suficiente para me manter ali. Seu rosto estava próximo demais. Seu hálito cheirava a café e cigarro. Ele me contou tudo, Genuína. Tudo o que vocês faziam. Como você era boazinha para ele. Naquele momento, o mundo pareceu desacelerar. As vozes ao redor ficaram abafadas, distantes. Só existia o rosto de Adelmo, suas palavras venenosas e a compreensão horrível do que ele estava dizendo. Meu pai não só tinha abusado de mim, tinha se gabado disso, tinha compartilhado aquele horror como quem conta uma história de caça. Ele era um monstro, consegui dizer, a voz trêmula. E você também, por falar disso como se fosse normal. Adelmo sorriu, aquele sorriso que não alcançava os olhos. Normal ou não, agora seu protetor se foi. E ninguém vai te defender se eu decidir que quero o que meu tio tinha. A ameaça era clara, crua, repulsiva. E algo dentro de mim, aquela menina aterrorizada que fui um dia, quis se encolher, fugir, se esconder. Mas havia outra parte agora. Uma parte forjada por anos ao lado de Mateus. Anos construindo força, amor próprio, dignidade. Tira a mão de mim, disse baixo, entre dentes. Agora. Ele riu, apertando mais meu braço. Ou o quê? Vai gritar? Fazer escândalo no velório do meu pai? Ninguém vai acreditar em você. Nunca acreditaram antes, por que acreditariam agora? Foi então que fiz algo que jamais imaginei ser capaz. Olhei diretamente nos olhos dele, sem medo, sem hesitação, e disse: porque não sou mais aquela menina assustada. Sou uma mulher que criou 3 filhos fortes, que tem netos, que construiu uma vida apesar do que seu tio fez. E se você não tirar a mão de mim agora, vou quebrar cada um dos seus dedos, e depois vou contar para todo mundo nessa sala exatamente que tipo de homem você é. Algo no meu tom, na firmeza da minha voz, deve ter convencido Adelmo de que eu falava sério. Ele soltou meu braço, deu um passo para trás. Você está louca. Não, Adelmo, estou mais sã do que nunca. Virei as costas e caminhei para a saída, sentindo seu olhar me seguindo. Não me despedi de ninguém, não olhei para trás. Peguei o primeiro táxi que passou na estrada e pedi para me levar de volta à rodoviária. Não assisti ao enterro do meu tio. Não visitei o túmulo do meu pai. Não precisava mais daquele encerramento que achei que buscava. O verdadeiro encerramento tinha acontecido ali, naquela sala, quando enfrentei não só Adelmo, mas todos os fantasmas do meu passado. No ônibus de volta para Recife, chorei. Não de medo ou tristeza, mas de alívio, de libertação. Mateus podia ter partido, mas o que ele me deu, segurança, amor, força, permanecia dentro de mim. Eu não estava sozinha. Nunca estaria realmente sozinha novamente. O que eu não sabia, o que não podia imaginar, é que meu confronto com Adelmo era apenas o começo, que o verdadeiro teste da minha força ainda estava por vir, no lugar mais improvável, no momento mais sagrado, ao lado do caixão do homem que eu mais amei na vida.
2 meses depois daquele encontro com Adelmo, meu Mateus completaria 75 anos. Decidi fazer uma pequena celebração mesmo sem ele presente. Chamei os filhos, os netos, preparei aquele bolo de milho que ele tanto gostava. Uma forma de manter viva sua memória, de mostrar aos mais novos que o vovô Mateus, mesmo não estando mais entre nós, ainda era parte da família. Foi durante essa comemoração singela que comecei a sentir uma dor estranha no peito. No início, achei que fosse só a emoção, a saudade apertando o coração. Afinal, era a primeira vez que cantávamos parabéns sem ele ali. Mas a dor não passou. Foi aumentando, irradiando para o braço esquerdo, me deixando sem ar. Mãe, você tá bem? Lembro de Marinette perguntando, o rosto dela já embaçado na minha visão. Não consegui responder. Meus joelhos cederam, o mundo escureceu, e só soube depois que tive um infarto grave. O mesmo coração que aguentou tantos anos de sofrimento, que aprendeu a amar apesar das cicatrizes, quase parou de vez naquele dia. Acordei na UTI do Hospital das Clínicas, cercada de aparelhos e da minha família preocupada. Os médicos explicaram que eu precisaria de uma cirurgia delicada. As artérias estavam entupidas, o coração fraco demais para bombear sangue adequadamente. A senhora teve sorte, disse o cardiologista, ajeitando os óculos no rosto jovem. Se não estivesse com a família quando aconteceu, talvez não tivéssemos conseguido socorrê-la a tempo. Sorte. Será mesmo? Ou seria o Mateus, de alguma forma, ainda cuidando de mim do outro lado? A cirurgia foi marcada para dali a 2 semanas. Tempo suficiente para me estabilizar, para os médicos fazerem todos os exames necessários. Fiquei internada, monitorada dia e noite. Meus filhos se revezavam para me fazer companhia. Meus netos vinham me visitar nos horários permitidos, trazendo desenhos, cartinhas, pequenos presentes para animar a vovó. Sentia medo, claro. Aos 53 anos, com um problema cardíaco sério, as chances não eram as melhores. Mas, por outro lado, sentia uma estranha paz. Se meu tempo tivesse chegado, se fosse hora de me juntar ao meu Mateus, eu iria tranquila. Tinha vivido uma vida plena, tinha criado filhos maravilhosos, tinha conhecido o amor verdadeiro. Quantas pessoas podem dizer o mesmo? A cirurgia aconteceu numa terça-feira chuvosa de setembro. Lembro do barulho das gotas batendo na janela do quarto enquanto a enfermeira me preparava, raspando o peito, colocando a camisola hospitalar, verificando meus sinais uma última vez. Vai dar tudo certo, viu, dona Genuína? Ela falou com aquela animação forçada que só as enfermeiras conseguem ter às 5h da manhã. A senhora é forte, vai sair dessa rapidinho. Assenti, tentando acreditar. Beijei cada um dos meus filhos antes de ser levada para a sala de cirurgia. Qualquer coisa que aconteça, sussurrei para Joaquim, o mais velho. Saibam que fui muito feliz com vocês. Não lembro de muita coisa da cirurgia em si. A anestesia me levou para um lugar escuro e tranquilo, sem sonhos, sem medos. Quando acordei, já estava na recuperação, o corpo pesado, a garganta arranhando por causa do tubo que tinham colocado, uma dor surda no peito onde tinham aberto para chegar ao coração. A recuperação foi lenta, difícil. Passei 2 semanas no hospital, depois mais 1 mês de repouso quase absoluto em casa. Marinette se mudou temporariamente para cuidar de mim, ajudar com o banho, os remédios, a comida. Eu, que sempre fui independente, que cuidei de todo mundo, agora precisava ser cuidada como uma criança. Foi só no final de outubro, quase 2 meses depois da cirurgia, que comecei a me sentir eu mesma novamente. Conseguia andar pela casa sem me cansar, preparar refeições simples, até cuidar um pouco do jardim que Mateus tinha plantado nos fundos. A senhora está se recuperando bem, dona Genuína, disse o médico na consulta de acompanhamento. Mas precisa continuar tomando os remédios direitinho e evitar esforço. Nada de fazer tudo sozinha como antes, viu? Concordei, embora soubesse que seria difícil. Nunca fui de ficar parada, de depender dos outros. Mas tinha aprendido da pior forma que a vida é frágil, que nosso tempo aqui é limitado. Precisava cuidar bem desse coração remendado se quisesse ver meus netos crescerem. Foi nessa época, quando já estava quase recuperada, que recebi uma ligação inesperada. Era uma quinta-feira à noite,
Eu assisti a televisão sozinha quando o telefone tocou. Alô? Genuína? É o Adelmo. Meu sangue gelou nas veias. Por que ele estava me ligando? Como tinha conseguido meu número? O que você quer? Calma, prima. Só queria saber como você está. Soube da sua cirurgia. Como ele sabia disso? Quem estava passando informações sobre minha vida para aquele homem? Estou bem, e prefiro que você não me ligue mais. Genuína, olha, eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu no velório do meu pai. Eu estava nervoso, transtornado pela perda. Falei coisas que não devia. Sua voz soava diferente, mais suave, quase arrependida, mas algo nela ainda me causava arrepios. Tudo bem. Está desculpado. Agora, se me dá licença... Espera! Ele interrompeu antes que eu desligasse. Eu tô indo para Recife semana que vem. Assuntos de negócios. Pensei em passar para te visitar, saber como você tá. Somos família, na final. Não somos família, Adelmo. Não mais. E não quero sua visita. Houve um silêncio do outro lado, e quando ele falou novamente, a falsa gentileza tinha sumido de sua voz. Você acha que pode me evitar para sempre? Recife não é tão grande assim. Sei onde você mora, sei sobre seus filhos, seus netos. Mais cedo ou mais tarde, vamos nos encontrar de novo. Era uma ameaça. Clara, direta, inegável. Se você se aproximar da minha família, vou à polícia. Ele riu, um som seco, sem humor. E dizer o quê? Que seu primo te ameaçou? Com que provas? Não seja ingênua, Genuína. Você sabe como as coisas funcionam. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. O coração recém-operado batia rápido demais no peito, causando uma dor aguda. Respirei fundo, tentando me acalmar. Ele estava blefando, tentando me assustar. Não podia deixar que ele tivesse esse poder sobre mim. Mas nos dias seguintes, a paranoia cresceu. Comecei a ver o carro de Adelmo em cada esquina, seu rosto em cada homem que passava pela calçada. Não contei aos meus filhos. Não queria preocupá-los. Não queria trazer para suas vidas o horror do meu passado. Eles sabiam que eu tinha fugido de casa jovem, que meu pai era um homem ruim, mas nunca contei os detalhes. Nunca expliquei a verdadeira natureza daquela maldade. Uma semana depois da ligação, Joaquim veio me visitar com notícias que mudaram tudo. Mãe, a gente precisa conversar, ele disse, sentando-se ao meu lado no sofá. É sobre o pai. Meu coração apertou. Sempre que falávamos de Mateus, a dor da perda voltava fresca, como se tivesse acontecido ontem. O que tem ele, meu filho? A gente estava organizando os documentos dele, aqueles papéis antigos que o pai guardava na caixa azul. E achamos uma coisa estranha. Ele tirou do bolso um envelope amarelado pelo tempo. Dentro, uma carta. A caligrafia eu reconheceria em qualquer lugar. Era do meu pai. Essa carta chegou para o pai uns 3 meses antes dele morrer, explicou Joaquim. Mas ele nunca comentou nada com a senhora? Neguei com a cabeça, a garganta subitamente seca. Mateus nunca tinha mencionado carta nenhuma. O que meu pai poderia ter escrito para ele? Depois de tantos anos, com mãos trêmulas, tirei a carta do envelope e comecei a ler. Era curta, apenas meia página, mas cada palavra era como uma facada. Mateus, sei que você acha que me venceu, que levou minha filha, minha propriedade, mas saiba que mesmo na morte eu vou ter a última palavra. Genuína sempre foi minha e sempre será. O que plantei dentro dela nunca vai morrer completamente. Estou velho, doente, não tenho muito tempo, mas tenho um último presente para vocês dois. Meu sobrinho Adelmo. Ele sabe tudo. E quando você não estiver mais aí para protegê-la, ele vai terminar o que comecei. Você pode ter ganhado a batalha, mas a guerra é minha. Pedro. As palavras dançavam diante dos meus olhos, o significado delas penetrando lentamente na minha consciência. Não era coincidência Adelmo aparecer no velório do pai. Não era acaso ele saber da morte de Mateus, da minha cirurgia. Era um plano monstruoso traçado pelo meu pai antes de morrer, uma vingança de além-túmulo. Mãe, o que isso significa? Que história é essa? Olhei para meu filho, seu rosto marcado pela preocupação. Como explicar?
Como contar a ele os horrores que vivi, que agora ameaçavam voltar e contaminar a vida que tínhamos construído? É uma história muito antiga, filho, consegui dizer. Seu pai me salvou de uma situação terrível quando eu era jovem. Meu pai nunca nos perdoou por isso. Não entrei em detalhes. Não conseguia. Mas Joaquim era inteligente, sensível. Deve ter entendido pelo menos parte do que eu não disse. Esse tal de Adelmo, ele é perigoso? Ele te procurou? Hesitei. Queria proteger meu filho, não envolvê-lo nessa sujeira. Mas também sabia que esconder a verdade agora poderia colocar toda a minha família em risco. Ele me ligou semana passada. Disse que vinha a Recife, que queria me visitar. Joaquim ficou sério, o maxilar tenso de um jeito que me lembrou Mateus. Você não vai encontrar esse homem sozinha. Vou falar com José e Marinete. A gente vai cuidar disso. A determinação na voz dele me trouxe uma sensação estranha. Orgulho misturado com medo. Meus filhos queriam me proteger, como Mateus tinha feito por tantos anos. Mas esse não era o papel deles. Essa luta era minha. Não, filho. Você não entende. Isso é algo que eu preciso resolver sozinha. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora acabou de sair de uma cirurgia cardíaca. Não tem condições de enfrentar nada sozinha agora. Sabia que ele estava certo. Estava fraca, vulnerável. Exatamente como Adelmo me queria. Nos dias seguintes, meus filhos montaram uma espécie de guarda ao meu redor. Nunca me deixavam sozinha. Instalaram um novo sistema de segurança na casa, trocaram as fechaduras, contrataram um rapaz para ficar de olho na rua durante a noite. Era como viver numa fortaleza. Mas no fundo, eu sabia que não poderia viver assim para sempre. Não podia deixar que o medo me aprisionasse novamente, que as ameaças do passado ditassem meu futuro. Em algum momento, teria que enfrentar Adelmo, olhar nos olhos do mal que meu pai tinha plantado e dizer basta. Essa oportunidade chegou mais cedo do que eu esperava e de uma forma que jamais poderia prever. Era uma segunda-feira, início de dezembro. Eu estava melhor, já conseguia fazer quase tudo sozinha, embora ainda me cansasse facilmente. Joaquim tinha me levado ao médico para exames de rotina e depois me deixou em casa, prometendo voltar mais tarde com a esposa e os meninos para jantar. Estava sozinha há menos de uma hora quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico, esperando ver algum vizinho ou entregador. Mas era um homem de terno, com cara de poucos amigos. Quem é? Perguntei sem abrir. Polícia Civil, dona Genuína. Precisamos falar com a senhora. Abri a porta com o coração acelerado. O homem mostrou um distintivo, que examinei com cuidado antes de deixá-lo entrar. O que houve, doutor? A senhora conhece Mateus Oliveira? Ele perguntou, embora eu tivesse certeza que já sabia a resposta. Era meu marido. Faleceu em março deste ano. O policial assentiu, o rosto grave. E a senhora estava onde hoje de manhã, entre 8 e 10 horas? No hospital, fazendo exames. Meu filho Joaquim estava comigo. Posso perguntar do que se trata tudo isso? Ele suspirou, tirando um pequeno bloco de anotações do bolso. Houve um incidente no cemitério onde seu marido está enterrado. Alguém vandalizou o túmulo e... Bem, houve uma briga. Um homem está morto. O mundo pareceu girar ao meu redor. Tive que me sentar, as pernas de repente fracas demais para me sustentar. Morto? Quem? E o que isso tem a ver comigo? O nome dele era Adelmo Pereira da Silva. Segundo testemunhas, ele estava vandalizando o túmulo do seu marido quando foi abordado pelo coveiro. Houve uma luta e Adelmo caiu, bateu a cabeça numa lápide. Morreu na hora, Adelmo. Morto. As palavras não faziam sentido na minha cabeça. Como isso era possível? Justamente hoje, quando eu não estava em casa, quando ele poderia ter aproveitado para me procurar? E então entendi. Ele não tinha ido ao cemitério para vandalizar o túmulo de Mateus. Tinha ido para me encontrar lá. De alguma forma, sabia que eu visitava o túmulo todas as segundas-feiras. Era meu ritual, meu momento de conexão com meu marido. Mas hoje, por causa dos exames, não pude ir. A senhora conhecia o falecido? Perguntou o policial, observando minha reação. Hesitei. O que deveria dizer? Que ele era meu primo? Que tinha me ameaçado?
que era parte de um plano doentio arquitetado pelo meu pai do além-túmulo? Ele era um parente distante. Não o via há muitos anos. O policial me fez mais algumas perguntas, anotou minhas respostas e finalmente se despediu, dizendo que entrariam em contato se precisassem de mais informações. Fiquei sentada no sofá muito tempo depois que ele saiu, tentando processar o que tinha acontecido. Adelmo estava morto. A ameaça tinha acabado antes mesmo de realmente começar. Era como se Mateus, de alguma forma, ainda estivesse me protegendo, afastando o mal que tentava me alcançar. Quando meus filhos chegaram mais tarde e contei o que tinha acontecido, vi o alívio nos rostos deles. A sombra que pairava sobre nós tinha se dissipado. Estávamos seguros novamente. Naquela noite, sonhei com Mateus. Ele estava jovem de novo, como quando nos conhecemos, sorrindo daquele jeito calmo que sempre me acalmava. No sonho, ele apenas pegava minha mão, beijava minha testa e dizia: "Está tudo bem agora, meu amor. Está tudo bem." Acordei com lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de alívio, de gratidão. Sabia que o pesadelo tinha realmente acabado, que o ciclo de violência que começou quando eu tinha apenas 10 anos finalmente estava quebrado. Mas o que eu não sabia, o que não podia imaginar, é que o verdadeiro teste da minha força ainda estava por vir, porque 3 dias depois da morte de Adelmo, recebi outra visita inesperada. Uma visita que traria à tona verdades ainda mais dolorosas e que me faria questionar tudo o que eu acreditava saber sobre meu passado, sobre meu pai e sobre a própria natureza do mal. 3 dias depois da morte de Adelmo, eu ainda tentava processar tudo o que tinha acontecido. Meus filhos insistiam que eu não ficasse sozinha, mas eu precisava de um pouco de espaço, de silêncio para organizar meus pensamentos. Convenci Marinette a ir trabalhar, garantindo que ficaria bem por algumas horas. A casa estava quieta naquela manhã de quinta-feira. Sentei na varanda com uma xícara de chá, observando o pequeno jardim que Mateus tinha plantado. As rosas que ele tanto cuidava estavam floridas, vermelhas e vibrantes, como se quisessem me lembrar que a vida continua, que a beleza persiste mesmo depois que perdemos quem amamos. Foi quando ouvi batidas na porta. Não esperava ninguém àquela hora. Por um momento, o medo voltou. E se fosse alguém ligado a Adelmo? E se a ameaça não tivesse morrido com ele? Aproximei-me cautelosamente, olhando pelo olho mágico. Era uma mulher idosa, curvada pelos anos, apoiada numa bengala. Não a reconheci de imediato, mas algo nela me pareceu familiar. "Quem é?" perguntei, a mão hesitante na fechadura. "Dona Genuína? Sou eu, Zefa, irmã do seu tio Geraldo." Tia Zefa, mal me lembrava dela. Uma senhora quieta que raramente saía do sítio, que sempre parecia assustada com tudo e com todos. O que estaria fazendo em Recife, na minha porta? Abri com cuidado, ainda desconfiada. Ela parecia ainda menor do que eu lembrava, frágil como um passarinho, os cabelos completamente brancos formando um coque no alto da cabeça, o rosto enrugado como papel amassado. "Tia Zefa, o que a senhora faz aqui? Posso entrar, minha filha?" A viagem foi longa. Minhas pernas já não são mais as mesmas. Dei passagem, observando enquanto ela se arrastava para dentro. Os passos pequenos e hesitantes. Ajudei-a a sentar no sofá, ofereci água, café, algo para comer. Ela aceitou apenas um copo d'água, que bebeu em goles pequenos, as mãos trêmulas segurando o copo. "Soube da morte de Adelmo", ela disse finalmente, a voz baixa, quase um sussurro. "Foi por isso que vim." Senti um aperto no peito. O que ela sabia? Por que tinha vindo me procurar? "Foi um acidente terrível", respondi cautelosa. "O senhor era parente da senhora?" "Sobrinho neto, filho da minha sobrinha Lourdes com Geraldo." Fiquei confusa por um momento. Mas Geraldo não era seu irmão? Como Lourdes seria sua sobrinha e... Ela me interrompeu com um gesto cansado da mão. "As famílias no interior são assim, minha filha. Todo mundo acaba sendo parente de todo mundo de algum jeito." Havia algo no tom dela, uma amargura, que me fez suspeitar que havia mais nessa história do que ela estava contando. "Tia Zefa, desculpe a minha franqueza, mas... por que a senhora veio até aqui? Não nos vemos há mais de 40 anos."
Ela respirou fundo, os ombros caídos, como se carregassem um peso invisível. Vim porque não posso morrer levando esse segredo comigo. Vim porque você merece saber a verdade sobre seu pai, sobre Pedro. Meu coração disparou. Depois de tantos anos, achava que já sabia tudo o que precisava sobre meu pai, que era um monstro, um predador que destruiu minha infância. Que outra verdade poderia existir? Meu pai morreu há muito tempo, tia. O que ele fez comigo também ficou no passado. Ela balançou a cabeça lentamente, os olhos cheios de uma tristeza antiga. Não, minha filha. O que ele fez com você começou muito antes de você nascer. É uma história de maldade que passa de geração em geração, como uma doença. Sentei-me, subitamente fraca. Algo na voz dela, na intensidade do seu olhar, me dizia que o que estava prestes a ouvir mudaria para sempre a forma como eu entendia minha própria história. Seu pai, Pedro, era filho do meu irmão mais velho, Juvenal. Ela começou, a voz ganhando força conforme a história se desenrolava. Juvenal era um homem cruel, violento, batia na esposa, nos filhos e fazia coisas que ninguém falava abertamente naquela época. Ela fez uma pausa, como se reunisse coragem para continuar. Ele abusava das próprias filhas, da mesma forma que Pedro fez com você depois. A revelação me atingiu como um soco. Meu avô, um homem que nunca conheci, tinha sido igual ao meu pai? O horror que vivi não tinha começado comigo? Como a senhora sabe o que meu pai fez? Perguntei, a voz trêmula. Todo mundo sabia, Genuína. Ninguém falava, mas todo mundo sabia. Era assim nas famílias. Certas coisas eram ignoradas, empurradas para debaixo do tapete. Especialmente quando envolviam homens poderosos como seu avô, que era o maior fazendeiro da região. Senti uma raiva crescendo dentro de mim. Não só pelo que tinha sofrido, mas por saber que pessoas como tia Zefa tinham conhecimento e nada fizeram. E ninguém ajudou? Ninguém fez nada? Ela baixou os olhos envergonhada. Eu tentei uma vez, quando percebi o que estava acontecendo com você. Falei com sua mãe, avisei que Pedro estava seguindo os passos do pai. Ela me expulsou de casa, disse que eu era uma velha louca inventando histórias. Lembrei da minha mãe, sempre doente, sempre frágil, sempre negando o óbvio, preferindo acreditar que a filha mentia a enfrentar a monstruosidade do marido. Sua mãe também foi vítima, a seu modo, continuou tia Zefa. Quando casou com Pedro, ela não sabia no que estava se metendo. Quando descobriu, já estava presa, com filhos pequenos, sem ter para onde ir. Isso não justifica ela não ter me protegido, respondi, mais dura do que pretendia. Não, não justifica. Nada justifica. Tia Zefa suspirou profundamente. Mas o que vim te contar é sobre o que aconteceu depois que você fugiu. Ela contou então como meu pai enlouqueceu quando descobriu que eu tinha fugido com Mateus. Como jurou vingança, como começou a beber ainda mais, como se tornou violento com meus irmãos. Seus irmãos mais novos acabaram sendo mandados para um colégio interno em Caruaru, por intervenção do padre da paróquia. Sua irmãzinha, bem, ela acabou indo morar com uma tia por parte de mãe. E meu pai? Perguntei temendo a resposta. Ele ficou obcecado com a ideia de te encontrar, de se vingar. Gastou o pouco dinheiro que tinha contratando pessoas para te procurar. Quando soube que você estava em Recife, chegou a vir até aqui algumas vezes, mas nunca conseguiu te localizar exatamente. Um calafrio percorreu minha espinha. Enquanto eu construía minha nova vida com Mateus, meu pai estava me caçando pelas ruas de Recife? Quantas vezes ele esteve perto, sem que eu soubesse? Mas o pior, continuou tia Zefa, foi o que ele fez com Adelmo. Seu primo era só um menino quando seu pai começou a envenenar a cabeça dele. Contava histórias terríveis, mentiras sobre você, sobre como você tinha seduzido ele, depois fugido com outro homem. Plantou naquele menino um ódio doentio, uma obsessão. Então era por isso, murmurei, lembrando do olhar de Adelmo no velório, das insinuações, das ameaças. Ele realmente acreditava que eu e meu pai... Adelmo cresceu ouvindo que você era uma dívida a ser cobrada, que um dia, quando seu pai não pudesse mais, seria responsabilidade dele terminar o serviço. Pedro transformou aquele menino numa extensão da própria maldade.
Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Não por mim, mas por Adelmo. Um menino que poderia ter sido qualquer coisa, que poderia ter tido uma vida normal, transformado em instrumento de vingança, em continuação de um ciclo de abuso. Mas tem algo mais que você precisa saber, Genuína. Algo que descobri só recentemente, depois que Geraldo morreu. Ela abriu a bolsa gasta que carregava, tirou um envelope amarelado. Dentro havia uma carta. A caligrafia eu reconheci imediatamente. Era do meu pai. Encontrei isso entre os pertences de Geraldo. É datada de 3 semanas antes de Pedro morrer. Com mãos trêmulas, desdobrei o papel. Era uma carta longa, detalhada, endereçada a Adelmo. Nela, meu pai explicava exatamente como ele deveria me encontrar, como deveria me abordar, como deveria me destruir. Os detalhes eram tão específicos, tão cruéis, que mal consegui continuar lendo. Mas foi o último parágrafo que realmente me gelou o sangue. Quando chegar a hora, não perca tempo com ela. A velha não vale o esforço. O importante são os netos dela, a menina especialmente. Tem a mesma idade que Genuína tinha quando comecei. Continue a tradição. E lembre-se, isso não termina com você. Encontre outro para continuar quando você não puder mais. É assim que garantimos que nosso legado nunca morre. Deixei a carta cair, horrorizada. Não era só sobre mim. Nunca foi. Era sobre perpetuar o abuso, geração após geração. Era sobre transformar o horror que vivi em uma tradição doentia que nunca terminaria. Por que? Comecei, a voz falhando. Por que a senhora está me mostrando isso agora? Tia Zefa pegou minhas mãos entre as suas, os dedos nodosos apertando os meus com surpreendente força. Porque você precisa entender a maldade que enfrentou. Porque você precisa saber que o que aconteceu com Adelmo no cemitério não foi coincidência ou acidente. Foi o fim de uma corrente que poderia ter continuado por gerações. Como assim? O que a senhora está dizendo? Estou dizendo que Adelmo não foi ao cemitério para vandalizar o túmulo do seu marido. Foi porque sabia que você estaria lá, como todas as segundas-feiras. E não foi o coveiro que o confrontou. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos meus. Foi seu marido, Genuína. Mateus. Por um momento, achei que não tinha ouvido direito. Ou que a tia Zefa estava senil, confusa. Tia, meu marido morreu há 9 meses. Sim, mas seu filho mais velho não. Joaquim, não é? Ele se parece muito com o pai. Tem a mesma altura, o mesmo porte. De longe, usando o chapéu que seu marido sempre usava, a compreensão me atingiu como um raio. Joaquim. Meu filho sabia sobre as ameaças. Tinha lido a carta do meu pai. Ele tinha entendido o perigo que Adelmo representava não só para mim, mas para toda a família, para suas próprias filhas. Ele estava lá, Genuína, esperando por Adelmo, vestido como seu pai. As testemunhas que viram de longe, que falaram com a polícia, pensaram que era o coveiro porque ele usava roupas escuras. Mas era seu filho, protegendo a mãe, como o pai teria feito. Meu Deus! Meu filho tinha confrontado Adelmo. Tinha, acidental ou intencionalmente, causado sua morte. Tinha posto fim a uma ameaça que poderia ter destruído várias vidas. Como a senhora sabe disso tudo? Porque eu também estava lá. Ela respondeu simplesmente. Seguia Adelmo desde Garanhuns. Sabia o que ele planejava fazer. Queria impedir, de alguma forma compensar por não ter te ajudado quando você era criança. Ela descreveu então como viu tudo acontecer de trás de um túmulo próximo. Como Adelmo chegou armado, como esperou escondido, como Joaquim o surpreendeu por trás. A luta que se seguiu foi breve, violenta. Adelmo escorregou, bateu a cabeça numa lápide de mármore. Morreu na hora, antes mesmo que Joaquim percebesse a gravidade do golpe. Seu filho fugiu antes que alguém mais chegasse. Eu fiquei, chamei por socorro, contei a história do coveiro. Ninguém questionou. Uma velha confusa, um homem morto num acidente. Caso encerrado. Fiquei em silêncio, tentando processar tudo. Meu filho tinha matado um homem para me proteger. Tinha arriscado tudo, sua liberdade, seu futuro, sua família, por mim. O que devo fazer agora, tia Zefa? Devo confrontá-lo? Devo ir à polícia?
A velha senhora balançou a cabeça lentamente. O que está feito, está feito. Adelmo escolheu seu caminho. Seu filho protegeu sua família. A polícia já encerrou o caso como acidente, às vezes genuína. O silêncio é a maior misericórdia que podemos oferecer. Ela se levantou com dificuldade, recusando minha ajuda. Vim aqui te contar isso porque você merece saber que está acabado. Realmente acabado. A maldade que seu pai plantou, que tentou perpetuar mesmo depois de morto, foi arrancada pela raiz. Você está livre agora. Verdadeiramente livre. Acompanhei-a até a porta, ainda atordoada por tudo que tinha ouvido. Antes de sair, ela se virou uma última vez, uma última coisa genuína. Seus irmãos, eles estão bem. Os meninos têm suas próprias famílias agora. Sua irmã é diretora de escola em Caruaru. Eles nunca souberam o que você passou, o que seu pai fez. Talvez seja a hora de reconectar, de curar essa parte da sua história também. Depois que ela partiu, sentei-me na varanda novamente, olhando para as rosas de Mateus. O mundo parecia diferente agora, como se um peso que eu nem sabia que carregava tivesse sido removido dos meus ombros. Meu filho chegou no final da tarde, como sempre, para verificar se eu estava bem. Olhei para ele com novos olhos, não apenas meu menino, meu primogênito, mas um homem que tinha feito o impensável para proteger sua família. Vi nele o mesmo olhar determinado de Mateus, a mesma força silenciosa, o mesmo senso de justiça inabalável. Não mencionei Adelmo, nem o cemitério, nem a visita de tia Zefa. Em vez disso, pedi que ele sentasse ao meu lado no sofá, como fazíamos quando ele era pequeno e eu lia histórias para ele dormir. Filho, acho que está na hora de você conhecer seus tios, meus irmãos, aqueles que ficaram para trás quando fugi com seu pai. Ele pareceu surpreso, mas não questionou. Apenas assentiu, apertando minha mão entre as suas. Mãos grandes, fortes, calejadas pelo trabalho, como as de seu pai. O que você quiser, mãe. Estou aqui para te apoiar. Naquele momento, entendi o verdadeiro significado de ciclo quebrado. Meu pai tinha tentado criar uma linhagem de abuso, de dor, de controle. Mas o que eu criei, com a ajuda de Mateus, foi uma linhagem de proteção, de amor, de sacrifício pelo bem do outro. Nos meses seguintes, reconectei-me com meus irmãos. Foi estranho no início, awkward, como dizem os jovens hoje em dia. Tantos anos perdidos, tantas histórias não compartilhadas. Mas aos poucos, fomos construindo pontes sobre o abismo que meu pai tinha criado entre nós. Minha irmã caçula, agora uma mulher madura de quase 50 anos, chorou quando nos abraçamos pela primeira vez em 4 décadas. Eu sempre soube que você tinha fugido para nos proteger. Ela sussurrou no meu ouvido. Mesmo criança, eu sabia. Quanto a Joaquim, nunca falamos diretamente sobre o que aconteceu no cemitério. Algumas verdades são pesadas demais para serem colocadas em palavras. Mas nas entrelinhas dos nossos olhares, nos silêncios compartilhados, havia entendimento. Havia gratidão. Havia perdão. Não pelo ato em si, que foi de proteção, mas pelo fardo que ele carregaria para sempre por ter tirado uma vida, mesmo que de alguém que pretendia nos ferir. Hoje, aos 73 anos, olho para minha família reunida, filhos, netos, sobrinhos que conheci tardiamente, e vejo o verdadeiro milagre da minha vida. Não apenas sobrevivi ao horror, mas criei beleza a partir dele. Não apenas escapei da escuridão, mas gerei luz que continua brilhando em cada nova geração. E quando penso no meu Mateus, não é com tristeza, mas com profunda gratidão. Ele não apenas me salvou daquela casa de horrores quando eu tinha 16 anos. Ele me ensinou a amar, a confiar, a construir. Me deu as ferramentas para quebrar um ciclo que poderia ter continuado indefinidamente. Algumas pessoas dizem que o amor não pode superar tudo, que há feridas profundas demais para serem curadas. Talvez estejam certos, em parte. As cicatrizes permanecem, os pesadelos ocasionais ainda vêm, mas o amor verdadeiro, paciente, gentil, pode criar algo novo e belo a partir das ruínas. Pode transformar vítimas em sobreviventes, sobreviventes em guerreiros, guerreiros em construtores de um mundo melhor. Essa é a minha história.
Uma história que começa na escuridão mais profunda, mas termina na luz. Uma história que quase foi silenciada para sempre, mas que agora serve como testemunho de que sempre, sempre há esperança. A vida tem um jeito engraçado de nos surpreender quando menos esperamos. Depois que me reconectei com meus irmãos e descobri a verdade sobre Adelmo, achei que minha história tinha chegado ao fim. Pelo menos, a parte dolorosa dela. Que dali em diante seriam apenas dias tranquilos, vendo meus netos crescerem, curtindo a velhice com a paz que tanto lutei para conquistar. Mas o destino ainda guardava um último capítulo para mim. Um capítulo que começou numa tarde de março de 2005, exatamente um ano após a morte do meu Mateus. Tinha ido ao cemitério, como fazia toda segunda-feira, levar flores frescas para o túmulo dele. Já não era uma visita de luto, mas quase uma conversa com um velho amigo. Contava as novidades da semana, os progressos dos netos, as pequenas alegrias do dia a dia. Naquele dia em particular, tinha levado rosas do nosso jardim, que continuava florido, como se Mateus ainda estivesse ali para cuidar. Foi quando notei uma mulher parada a alguns metros de distância, me observando. Era jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, magra, cabelos escuros presos num rabo de cavalo simples. Havia algo familiar nela, algo que não consegui identificar de imediato. Quando terminei minhas orações e me virei para sair, ela se aproximou. Caminhava hesitante, como quem não tem certeza se deve ou não continuar. Dona Genuína? Ela perguntou, a voz trêmula. Assenti, cautelosa. Depois de tudo que tinha passado, aprendi a ser prudente com estranhos que sabiam meu nome. Meu nome é Clara. Clara Pereira da Silva. O sobrenome fez meu coração acelerar. Pereira da Silva. O mesmo sobrenome de Adelmo. Você é parente de Adelmo? Perguntei, já procurando instintivamente uma rota de fuga. Ela baixou os olhos, como se o nome causasse vergonha. Era meu pai. Senti o sangue gelar nas veias. A filha de Adelmo. Bem ali, na minha frente. Tinha ele envenenado sua mente também? Estaria ela ali para continuar o que o pai não conseguiu terminar? O que você quer comigo? Perguntei, mais dura do que pretendia. Vim pedir perdão, ela respondeu, erguendo os olhos marejados para encontrar os meus. Pelo que meu pai fez, pelo que ele planejava fazer. Fiquei em silêncio, confusa. Não era o que esperava ouvir. Eu sabia, ela continuou, a voz embargada. Sabia dos planos dele, das obsessões. Tentei impedir, mas ele não me ouvia. Dizia que era uma questão de honra, de dívida familiar. Olhando para aquela jovem, vi o que Adelmo poderia ter sido sem a influência tóxica do meu pai. Alguém normal, capaz de distinguir o certo do errado, capaz de empatia. Como você me encontrou? Perguntei, ainda desconfiada. Depois que ele morreu, encontrei anotações, cartas. Seu endereço estava lá. Fiquei meses reunindo coragem para vir falar com a senhora. Indiquei um banco próximo. Sentamos lado a lado, duas mulheres unidas por uma história terrível que nenhuma de nós tinha escolhido. Clara então me contou sua história. Como cresceu ouvindo histórias distorcidas sobre mim, sobre como eu tinha seduzido e depois abandonado meu próprio pai. Como Adelmo cultivou uma obsessão que só piorou com o tempo. Como ela, ao crescer, começou a questionar essas histórias, a perceber as inconsistências, a entender que havia algo profundamente errado na fixação do pai. Quando ele soube da morte do seu marido, algo mudou nele, ela disse, torcendo as mãos no colo. Era como se tivesse recebido um sinal, uma permissão. Começou a planejar, a falar sobre acertar contas. Eu tentei argumentar, tentei mostrar que não fazia sentido, que já tinha passado tanto tempo, mas ele não ouvia ninguém. Senti uma mistura de emoções enquanto ela falava. Pena dela, por crescer com um pai assim. Raiva de Adelmo, por não ter conseguido quebrar o ciclo como eu tinha feito. E um estranho alívio ao perceber que a filha dele tinha rejeitado o ódio, tinha escolhido outro caminho. No dia que ele morreu, continuou Clara, eu sabia onde ele estava indo. Tentei impedi-lo, ameacei chamar a polícia. Ele me trancou em casa, tirou as chaves do carro. Quando consegui sair e chegar ao cemitério, já era tarde demais.
Ela fez uma pausa, respirando fundo, como se reunisse coragem. Eu vi o que aconteceu, dona Genuína. Vi seu filho lá. Vi a luta. Vi quando meu pai caiu. Fiquei tensa imediatamente. Seria uma ameaça velada? Ela sabia que não tinha sido um acidente, que não tinha sido o coveiro? Não estou aqui para causar problemas, ela acrescentou rapidamente, percebendo meu medo. Ao contrário, vim para garantir que a senhora saiba que o segredo está seguro comigo. Seu filho fez o que precisava fazer para proteger a família. Meu pai escolheu seu caminho. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, silenciosas. Mais do que isso, vim para quebrar este ciclo de uma vez por todas. Tenho uma filha pequena, de 5 anos. Não quero que ela cresça com este ódio, com esta obsessão. Quero que ela seja livre desta história horrível. Olhei para aquela mulher jovem, corajosa o suficiente para rejeitar o legado de ódio do pai, para buscar a cura não só para si, mas para a próxima geração. E algo dentro de mim se abriu. Um último nó de desconfiança e medo que nem sabia que ainda carregava. Seu pai não era um monstro de nascença, disse, surpreendendo a mim mesma com as palavras. Ele foi feito assim, moldado pelo meu pai, que por sua vez foi moldado pelo pai dele. Uma corrente de abuso e violência que vem de muito antes de nós duas. Contei a ela então o que tia Zefa tinha me revelado, sobre meu avô, sobre como meu pai foi criado, sobre como Adelmo foi manipulado desde criança para continuar um ciclo doentio. Não para justificar o que ele fez ou planejava fazer, mas para que ela entendesse que a maldade raramente nasce do nada. Ela é cultivada, nutrida, passada adiante como uma herança envenenada. O importante, concluí, é que você escolheu diferente. Você olhou para esse legado horrível e disse, não. Isso requer uma coragem que poucos têm. Clara sorriu entre as lágrimas. Não tive escolha. Quando minha filha nasceu e a segurei nos braços pela primeira vez, soube que faria qualquer coisa para protegê-la. Inclusive, protegê-la do próprio avô, se fosse necessário. Naquele momento, vi que estávamos mais conectadas do que jamais imaginei. Ambas mães determinadas a proteger nossas crianças. Ambas forçadas a tomar decisões difíceis por amor. Ambas lutando para quebrar uma corrente que não criamos, mas que ameaçava nos arrastar para o fundo. Sua filha tem sorte de ter você como mãe, disse, apertando sua mão. E seus filhos e netos têm sorte de ter a senhora, ela respondeu. Tenho uma última coisa para te entregar. De sua bolsa, tirou um envelope amarelado. Dentro havia várias cartas escritas pelo meu pai ao longo dos anos. Cartas endereçadas a Adelmo, cheias de ódio, de planos de vingança, de instruções detalhadas sobre como me encontrar, como me ferir. Encontrei escondidas no quarto dele depois que morreu. Acho que a senhora deveria ter isso. Para queimar, para destruir, para fazer o que achar melhor. Peguei o envelope com mãos trêmulas. A última conexão física com meu pai. A última evidência da sua maldade calculada. Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer. Nos despedimos ali mesmo, no cemitério. 2 ramos diferentes de uma mesma árvore familiar distorcida, ambas determinadas a endireitar nossos próprios galhos, a garantir que as próximas folhas crescessem saudáveis, livres da sombra venenosa do passado. Naquela noite, no quintal da minha casa, fiz uma pequena fogueira. Uma a uma, queimei as cartas do meu pai. Observei as palavras de ódio se transformarem em cinzas e fumaça, levadas pelo vento noturno. Era o fim definitivo. O encerramento de um ciclo que começou muito antes de mim, mas que terminaria comigo. Quando a última carta virou cinzas, senti uma paz que nunca tinha experimentado antes. Não era apenas alívio, era completude. Como se uma jornada de décadas tivesse finalmente chegado ao seu destino. Nos anos seguintes, mantive contato ocasional com Clara. Nos encontrávamos algumas vezes por ano, geralmente no parque, onde sua filha podia brincar enquanto conversávamos. A menina, Mariana, era esperta, alegre, com olhos curiosos que não conheciam o medo ou a desconfiança. Olhando para ela, correndo e rindo sob o sol, eu via a prova viva de que o mal pode ser vencido, que novos começos são possíveis.
Meus dias agora são tranquilos, preenchidos com pequenas alegrias. Cuido do meu jardim pela manhã, recebo meus netos nos fins de semana, jogo dominó com minhas amigas do bairro às quartas-feiras. De vez em quando, um pesadelo ainda me acorda no meio da noite, mas são cada vez mais raros, cada vez menos vívidos. É engraçado como a vida dá voltas. Aquela menina aterrorizada da roça, que mal sabia ler e escrever direito, hoje está aqui, aos 73 anos, contando sua história para pessoas de todo o Brasil. Quem diria, não é mesmo? Decidi compartilhar minha história não por fama ou atenção, mas porque sei que em algum lugar, talvez até assistindo este vídeo agora, há uma menina, uma mulher vivendo seu próprio inferno particular. Alguém que acha que está sozinha, que ninguém vai acreditar nela, que não há saída. E se minha história puder dar esperança a essa pessoa, se puder mostrar que é possível sobreviver, reconstruir, encontrar felicidade mesmo depois do pior dos horrores, então terá valido a pena reviver essas memórias dolorosas. Meu Mateus se foi, mas o que ele me ensinou permanece vivo em mim. A capacidade de amar, de confiar, de ver beleza no mundo apesar das cicatrizes. A força para enfrentar o mal de frente, para dizer não, para proteger quem amamos a qualquer custo. E talvez o mais importante, a certeza de que o passado não precisa determinar o futuro, que podemos escolher quebrar ciclos, que podemos escrever nossos próprios finais. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais aquela menina assustada com olhos vazios. Vejo uma sobrevivente, uma mulher que enfrentou o pior que um ser humano pode enfrentar e ainda assim não perdeu a capacidade de amar. Vejo alguém que conseguiu transformar dor em força, trauma em sabedoria, medo em determinação. Meus queridos, se você chegou até aqui nessa jornada comigo, meu coração transborda de gratidão. Não é fácil ouvir histórias como a minha. Não é confortável encarar a realidade do abuso, do silêncio cúmplice, das vidas marcadas pela violência. Mas é necessário. É necessário falarmos sobre isso, trazermos à luz o que por tanto tempo foi escondido nas sombras. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, peço de coração que dê aquele joinha, que se inscreva no canal da vovó. Não é o meu canal, eu só vim contar minha história, mas cada inscrição ajuda a levar essa mensagem importante para mais pessoas que precisam ouvir que não estão sozinhas, que há esperança, que há vida além do abuso. E se você quiser continuar essa conversa, conhecer outras histórias de superação como a minha, deixei o link do nosso grupo de WhatsApp na descrição do vídeo. Lá compartilhamos diariamente histórias reais de outras vovós que enfrentaram situações difíceis e encontraram força para seguir em frente. Para quem puder e quiser apoiar este canal maravilhoso que dá voz a pessoas como eu, também podem se tornar membro de fé desse canal. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda a manter esse espaço que tem salvado vidas ao mostrar que ninguém está sozinho em sua dor. Lembre-se sempre, sua história não define seu futuro. Suas cicatrizes são marcas de batalhas que você sobreviveu, não de derrotas. E enquanto houver vida, há possibilidade de recomeço, de cura, de transformação. Do fundo do meu coração, esta vovó de 73 anos, que conheceu o pior e o melhor da vida, agradece por você ter ouvido. Que Deus te abençoe e proteja, e que você nunca, jamais perca a esperança. Até o próximo vídeo, e lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam.